Olá, professores, futuros professores, estudantes de licenciatura. Eu tô aqui pra gente fazer mais um vídeo para conversar sobre a transformação digital, sobre o que afinal eu faço, por onde eu começo, o que eu faço primeiro. Tá perdido, o ano já tá começando, você tá aí precisando começar a dar aula e ainda não se achou no meio de tudo isso? Vem comigo que hoje eu vou fazer um resumo das principais funcionalidades que você precisa aprender, pesquisar e entender melhor para começar. Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia, eu sou produtora de conteúdo e faço uma licenciatura. Tenho um canal aqui pra gente conversar sobre as questões da faculdade, das licenciaturas, da educação, da transformação digital. E eu sei que os professores estão aí retornando às aulas e a gente tá nessa questão do que fazer agora, de como fazer. Tem o pessoal que tá concluindo faculdade por esse ano e precisa fazer os estágios e precisa dar andamento e como que faz tudo isso. Bom, esse vídeo eu vou tentar fazer uma síntese das principais funcionalidades que você precisa para pensar uma aula online, para pensar um conteúdo digital de uma forma simples, de uma forma que seja realmente o essencial, né? Aqui eu vou passar o essencial para você fazer uma aula. Claro que depois você pode melhorar, você pode aprimorar, mas o essencial são esses pontos. Então vamos lá, sem mais rodeio, vamos começar a ver quais pontos são esses. Bom, para começo de tudo, a primeira coisa que você precisa estar por dentro, se você ainda não está, corra atrás disso, é a questão de ter um e-mail Gmail, né? Tem alguns, inclusive, que tem um e-mail específico escolar, que é dentro dessa mesma lógica do Gmail, mas assim, por que precisa do Gmail? Porque o Gmail vai dar acesso para todo o restante, e aí a gente inclui sala de aula, inclui formulários, inclui Google Docs, tudo vai estar ali e vai estar tudo centralizado. Então a primeira coisa é fazer o seu Gmail se você ainda não tem. E se você já tem, buscar acessar e entender como ele funciona para você conseguir ter as coisas ali dentro, ter aqueles acessos e aí sim se tornar mais simples. Então entra lá no gmail.com, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou tentar deixar na edição também, e faça o seu Gmail se você ainda não tem. É bem simples, são poucos os dados. E aí eu vou colocar aqui do ladinho também na edição. Depois de vocês criarem, vai aparecer uns quadradinhos do lado. Esses quadradinhos, quando vocês clicam, ali aparecem todas as funcionalidades que o Gmail dá para vocês. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui é a questão do Google Docs. O que é o Google Docs? Ele é basicamente o Word, Excel e PowerPoint online. Ou seja, por que eu comecei por esse ponto? Porque a gente tem muito material, às vezes por escrito, às vezes salvo na pasta do computador, às vezes em pendrive ainda, tem foto no celular, tem um monte de coisa solta, e com esse Google Docs, unindo tudo ali em um único lugar, que é esse Gmail, vocês conseguem ter um acesso único. Então, leva um tempinho, claro, para entrar ali, ver como funciona, ver as pastinhas, criar e tudo mais, mas depois vocês vão ter em um único lugar. Então, o Google Docs vai dar acesso para Word, para Excel e para PowerPoint. É o Docs, a planilha e apresentações, que tem as mesmas funcionalidades que o pacote Office tem no computador. Então ele facilita muito, fica tudo ali dentro, fica tudo juntinho ali. Tem o Drive também, que é aonde esses documentos ficam armazenados. Como logo que vocês entram ali, eu vou deixar na edição também, já aparece os documentos mais recentes. Eu acho que pra gente falar de início, das primeiras preparações, não se preocupem com organizar o Drive. Vai estar ali, vocês conseguem pesquisar os arquivos pelos nomes também. Claro que mais pra frente dá pra pensar em organizar pastinhas e deixar ainda mais certinho, padrão, né? Mas para iniciar, dá pra deixar os arquivos ali e você procura por nome depois, ou por alguma identificação que você tenha colocado. Além do Google Docs,
o Google vai dar o acesso para a sala de aula. E a sala de aula é assim, mais que essencial, né? Não tem o que falar, a gente realmente precisa entender da sala de aula. E ela não tem muito mistério, ela é bem tranquila mesmo. Eu vou deixar também aqui as fotinhos passando enquanto eu falo, mas ela tem uma aparência de rede social, digamos assim. Ela tem ali a partezinha onde a gente coloca a atividade, embaixo tem um espaço que o aluno pode deixar comentário, mais em cima, no login de professor, no acesso de professor, vocês têm as atividades, tem os outros, tem as notas, então dá para visualizar tudo ali. Não tem muito mistério. Se a gente pegar e buscar entender a sala de aula, né, como ela funciona ali, tirando, sem exagero, acho que se a gente tirar umas 2 horinhas para ficar mexendo ali, já dá para pegar bem como que ela funciona, o que que tem ali dentro daquela sala. Ela é bem intuitiva mesmo. Tem ali, quando vocês terminam de colocar a atividade, tem embaixo para enviar e tem para programar. Vocês podem tanto enviar quanto programar. Então dá para se organizar também, deixar algumas aulas prontas e isso facilita depois. Outro ponto importante é a questão do Meet, né? E falando no Meet, eu já puxo o gancho para questão de gravar aula. Gravar aula acho que é assim o temor maior, porque realmente envolve mais coisas. Mas o que é essencial, assim, pensando no início mesmo, pensando, olha, eu preciso começar agora em março as minhas aulas e eu não tive tempo de parar para fazer um curso, de parar para assistir como grava, de parar para ver direitinho, o que eu preciso, assim, agora, assim, mais emergencial, né? O que você precisa? Primeira coisa é pensar nesse enquadramento aqui, ó. Eu tô com a câmera daqui até a minha cabeça aqui. Esse enquadramento, ele tá com o celular, deixa eu esticar, ó, mais ou menos a distância do meu braço, de mim, o celular. Ele tá num tripézinho, claro, mas se você não tiver o tripé, você pode improvisar ali com alguma coisa que fique nessa altura e que você esteja nessa distância, né? Outra questão, o aluno te ouvir bem, o áudio estar bom. Claro que tem microfone, tem headsets que são muito bons também, que não são tão caros, tanto esse quanto esse não é tão caro assim, dá para procurar, mas vamos dizer que também, né, pensando na situação emergencial, preciso começar e não tem esses equipamentos. Uma solução pode ser o celular, você gravar o áudio no celular e aí você grava com um gravador de voz e passa o vídeo e une o áudio com o vídeo. Mas é um pouquinho trabalhoso também. Você pode falar num tom mais alto, buscar uma peça, um lugar que esteja com menos barulho em volta, né, para não ficar interferindo no vídeo. E aí você eleva o tom e fala um pouquinho mais alto para que esse celular consiga captar bem. É uma das alternativas. E você pode gravar também com o headset, se você preferir, gravar a tela do computador, que o áudio fica melhorzinho também. Se você não gravar você falando, aparecendo, pode gravar uma apresentação de PowerPoint e aí fica melhorzinho o áudio também. É uma das formas. O importante é que você esteja sendo ouvida, né? Que a pessoa que está assistindo a aula consiga ouvir. De início, esse é o importante, depois dá para ir melhorando. A outra questão que também assusta muito é a questão da edição. E tem alternativas que a gente não precisa fazer edição necessariamente. Uma delas é o Meet, que também tá lá no Google. Por isso que eu digo, fez o Gmail, tem acesso para muita coisa ali dentro. Então o Meet, ele vai dar a possibilidade da gente fazer lives, né? Da gente fazer aulas ao vivo ali. E aí deixa essa aula gravada. Ela pode fazer aula com o headset e aí ela vai estar com áudio bom, ela vai ter os nés, os mas isso o aluno tinha em sala de aula quando vocês estavam frente a frente com ele, né? Então a gente pode fazer, para começar a fazer no Meet e deixar ali no Meet. Outra alternativa que ajuda muito nesse sentido de
quase não editar, porque essa alternativa dá uma opção de edição. É o Prezi. Ele é um sistema online, vocês não precisam baixar nada, e ele tem apresentações. Ele é como se fosse um PowerPoint, mas ele é bem mais elaborado. E a questão é que leva um tempinho para aprender como que ele funciona. Mas se você gosta de apresentações, já está mais familiarizado, pode ser uma boa opção, porque ele dá a chance de montar a apresentação e aí você grava ali mesmo nele. Então, né, se não tem ali uma forma de gravar no seu computador, é uma das opções para gravar online. Eu também dei outras opções num vídeo que eu fiz sobre gravar aulas, né, gravar e editar, que você não precisa necessariamente usar de tantos recursos de edição. O Prezi, ele dá uma opção no final da gravação de você recortar algumas partes. Aí você pode tirar esses talvez, né? Se for necessário, dá para recortar isso. E aí, com o tempo, você vai buscando esse aprendizado da edição e vai aprimorando. Tem muita coisa legal, tem muito aplicativo e sistema de edição e programas de edição que são gratuitos e que é bem tranquilo de usar e que você consegue fazer uns efeitos bem legais, umas transições bem legais. Ainda falando de gravação, outra questão é a luminosidade, né? O quanto de luz. Eu tô gravando à noite, ele não tá tão iluminado, mas ele tá iluminado. Eu tô com a lanterna do celular na minha frente nesse momento. É uma alternativa. Liga a lanterna do celular, vira o celular para você e ele vai dar uma clareada maior. Outra alternativa é usar a luz do dia, que é excelente. Pega o início da tarde ali, um horário bem claro, só não fica de costas para a luz, né? Digamos que eu tenho uma janela aqui, imaginem que o quadro é uma janela, tá entrando luz aqui, eu tô de costas, a minha imagem vai ficar escura. Então não fiquem de costa para a luz, né? Busquem a luz na frente, como eu tô agora com a lanterna do meu celular na minha frente, e aí dá essa clareada maior. São duas opções para caso você não tenha também como buscar a iluminação, um ring light, que é aqueles anéis, né, de luz e efeitos. Enfim, com o tempo você vai aprendendo. Tem até formas de fazer, caseiro, então usando alumínio, usando caixa. E aí você consegue causar esse mesmo efeito de alguns equipamentos de luz. Mas se você não tem, às vezes só a lanterna do celular na frente da câmera ou usando a luz do sol já vai resolver, já vai deixar bem clarinho o seu vídeo e vai ficar tranquilo. E para finalizar, bom, vamos revisar até aqui, né? Primeira coisa, faz lá o Gmail. Faz o Gmail, se você ainda tem dúvida com o Gmail, mexe, olha, vê como funciona. Joga no Google tem tudo, né? Joga no Google lá como entrar na caixa de e-mails do Gmail, como deletar e-mails, como acessar o spam. Vai jogando lá se você tem essas dúvidas, que você vai encontrar as respostas bem fáceis de encontrar. E aí você aprende ali bem o Gmail, pega esse Gmail e aí você começa a entrar nesses acessos. Na sala de aula, formulários também. Ele dá a possibilidade de montar as atividades e de deixar respostas programadas. Leva um tempinho para aprender, mas o tempinho que você gasta aprendendo, você otimiza das atividades que vão ser entregues. Porque depois o próprio Google faz essas correções, se você deixar as respostas corretas programadas, né? Então dá para fazer isso também. Fez o Gmail, entra na sala de aula, dá uma olhada nos formulários. Para gravar, cuida a questão do áudio, tenta falar alto se não tiver um bom áudio captando, ou tenta usar um microfone melhorzinho. Para luz, coloca uma lanterna na frente, coloca uma lâmpada na frente, usa a luz do sol, busca trazer uma luminosidade que a pessoa veja, que a pessoa consiga escutar no áudio tranquilo. E aí a gente já tem praticamente o essencial, o emergencial tá aí. Dá para fazer já uma aula, dá para programar uma aula na sala de aula com isso. E para finalizar, o que é uma dica também muito boa, porque otimiza tempo, é a questão da gamificação. Só que gamificação assusta, porque gamificação nos lembra de
várias formas de se fazer essa gamificação, né? E se a gente for pesquisar cursos, a gente tem horas e horas e horas e horas de cursos para assistir, horas e horas e horas de lives para assistir, porque dá para fazer muita coisa. Mas qual é a questão? Pegando os modelos mais simples assim e mais práticos de fazer. Dá para você fazer, por exemplo, vou deixar um modelinho de uma atividade que ela tem etapas. Então você monta uma atividade como um infográfico e aí cada partezinha desse infográfico é uma atividade. E você pode colocar ali links, pode colocar um acesso inclusive para formulários, né? Dá para colocar links ali pelo Canva. Eu quero trazer um vídeo aqui mostrando como colocar os links nas atividades no Canvas. E aí você consegue, montando um infográfico desses, ter conteúdo programado para pelo menos 2, 3 aulas. Então já otimiza, já é uma forma de otimizar. Tem a questão do ensino híbrido, né? E tem a questão de tudo que está surgindo de novo. Sobre isso, eu vou gravar um vídeo separado, vai ser o próximo vídeo depois desse, que aí eu vou falar da questão do ensino híbrido e de educação especial, um pouquinho mais da gamificação e da BNCC. Eu quero trazer essas questões para cá também, porque para quem está fazendo faculdade, esses assuntos foram os assuntos que mais me demandaram pesquisa, mais me demandaram ir atrás de coisas e foi mais complicado achar. A BNCC, para eu encontrar um plano de aula bem organizadinho de acordo com a BNCC, foi um tempinho de pesquisa para entender ali e ver direitinho como funcionava, né? A questão da educação especial também, ela é muito solta, porque ela é muito complexa, então não tem uma definição exata de, olha, você vai ter um aluno especial, você vai fazer Y, X, Z. Não tem essa definição, então a gente tem que buscar essa formação meio que por conta. Então eu quero trazer esse assunto aqui para mostrar para vocês como que eu tô me achando no meio disso e o que eu já encontrei eu trazer para vocês e ajudar também nessa caminhada, que seja algo mais tranquilo de se lidar, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que aqui a gente tenha falado dos pontos que vão te ajudar a iniciar, a gente começar de fato. E se tiver qualquer dúvida, se tiver sugestão de conteúdo, deixa aqui embaixo, tá bom? Um beijão, até mais, tchau, tchau!